Hoje, dia 7 de novembro de 2023, estamos aqui na Casa da Memória em Itaiculândia, realizando uma entrevista com José Francisco Marafiga de Araújo para o projeto Histórias Vividas, Histórias Contadas, tendo eu, Íria, como entrevistadora. Qual o seu nome completo? Meu nome é José Francisco Marafiga de Araújo. Qual a sua descendência? Aonde nascemos? Esse é italiano, alemão? A minha mãe é italiana e meu pai é brasileiro, português. Brasileiro, né? Qual é o nome dos seus pais? Meu pai era Valenciano Rodrigues de Araújo. E a minha mãe era Ludovina Marafiga de Araújo. O local de nascimento de seus pais? Meu pai é natural de Santa Maria, minha mãe também, do Rio Grande do Sul. Depois foi uns anos para São Luís Gonzaga. Onde eles se casaram? E lembra a data do casamento deles? Não, a data de casamento deles não lembro. Foi em Santa Maria, Boca do Monte, Santa Maria. Quantos filhos eles tiveram? E quais os seus nomes? 11 filhos. Aqui no Paraná, lá no Sul, 10 e mais um aqui. A minha irmã é Irene, a mais velha, Irene, José sou eu, o Moacir, a Neiva, a Sila, o Roberto, e a Cleusa, e a Nilza, e Hernande, e Luiz e Inês. O senhor nasceu em que data? 2 de agosto de 52. Onde? São Luís Gonzaga. Qual o seu estado civil? Como? Estado civil, casado? Casado, casado, com 2 filhos. Qual a data e local de seu casamento? A data do casamento foi 1º de março de 75. Qual o nome de sua esposa? Rovena Maria de Araújo. Qual é o nome dela de solteira? Rovena Maria Plete. Qual o nome dos seus filhos? Gilberto de Araújo e Denise de Araújo. Qual era a sua atividade econômica e de sua família em seu local de origem, lá onde vocês moravam no Rio Grande? Agricultor, né? Meio sofrido naquela época, era muito difícil lá, né? Daí eu morava no sítio, na colônia, né? Moravam e trabalhavam juntos na mesma Tudo propriedade? junto, trabalhava junto, né? Onde estava localizada essa propriedade? Lá em São Luís Gonzaga, ficava no distrito de Afonso Rodrigues. Era terra própria da Era. família ou arrendada? Era própria, sim. Quanta terra era? Era meia colônia, sem qualquer. Que motivos fizeram para a família migrar para a região de Itaiculândia, que é o oeste do Paraná? Porque a minha mãe falava que bastante filho tinha que procurar mais terra para poder tentar um dia melhorar a situação de todo mundo, né? Que informações a família possuía sobre o local aqui? Foi informação através de um revendedor de terra que chegava lá e daí insistiu. Daí meu pai e mais outros vizinhos lá vieram para cá e daí aconteceu a compra aqui, né? Como era a propaganda das terras existentes em Itaiculândia? Era muito, o tempo São Miguel, né? Mas era muito boa, a propaganda era muito boa, né? Todo mundo falava que aqui dava cana, que dava para subir no pé de cana, na rama de mandioca, que dava para subir, e aquilo foi incentivando o povo, mas não era verdade, mas é comentário, né? Mas a terra era muito boa, né? E produtiva, né? E aquilo causou uma vontade de vir para cá e outra a própria tentar melhorar a situação, né? Essa propaganda era feita por corretores ou por conhecidos? Era por corretor, lá tinha vários corretores lá. Inclusive esse que corretor que veio, o pai veio junto com ele na primeira viagem. O senhor já comentou, mas o que esses corretores diziam sobre essa região?
Terra vermelha, que era terra boa, né? Aqui produzia de tudo. E aquilo motivou muito, né? Porque lá, nosso lugar é muita pedra, tudo, e aqui não tem a terra vermelha. E isso influenciou muito, né? Falavam sobre a situação legal das terras aqui, sobre as escrituras ou posse? O meu pai comprou ali e logo depois ele escriturou, porque 2 anos depois ele já entrou no banco e financiou uma triadeira. Então a escritura saiu logo, né? A família sabia que corria um risco de adquirir uma terra não escriturada? Não, nós nunca pensamos, a família nenhum pensava isso, nem o meu pai não pensava nisso, porque ela era escriturada, né? E aí o próprio cara que vendeu, tinha o colega dele que era um dos cabeças, e eles tinham certeza que era legal, né? Antes de se mudar em definitivo, o senhor, o seu pai, conhecia a região aqui que iria morar? Não, só meu pai. Meu pai comprou ali em 65, 66 ele veio e ficou 2 meses ali, e 67 nós viemos embora, mas eu não conhecia, o resto da família ninguém conhecia. Então o ano de mudança para a região de Itaiculândia foi o ano de? Foi 9 de junho de 1966. 67, não sei, 67. De onde o senhor veio? Estado, município, cidade? São Luís Gonzaga, Rio Grande do Sul. Nessa viagem, veio mais alguém com a família? Veio mais meu tio, minha avó. Nós estávamos em 15 pessoas em cima do caminhão. Então, qual o meio de transporte para a viagem? Então, foi Era o caminhão e a lona por cima e todo mundo em cima do caminhão, outro na gabina, assim era. E o caminhão veio daquele jeito, carregado com as pessoas, tudo no próprio caminhão. A família veio por conta própria ou contratou serviço de terceiros para transporte? Contratou, o caminhoneiro era contratado, né? Por quais locais passaram para chegar até o local da residência? Eu me lembro que nós saímos de lá de madrugada e viemos paramos em Barracão. E quando chegou em Medianeira, o motorista perguntou no posto qual era o lugar para chegar na esquina gaúcha mais rápido, mais próximo, mais confortável. Mas confortável não tinha nada. Aí o cara do frentista do posto falou: daqui por Foz dá 160 quilômetros. E por aqui dá uns 80, mas vai ter que entrar debaixo das taquaras ali. E foi que o motorista optou para as taquaras, ali por Missal, e daí veio por cima ali até nós chegar ali. Chegamos bem de noite já, do outro dia. Como foi a viagem, sim, propriamente dita? As condições de estrada, clima, pontes? Foi muito boa. A viagem saímos de madrugada de lá. Pousamos, o caminhão parou em Barracão, aí todo mundo jantou, fizeram aí dormir um pouco, o motorista tocou de novo, até outro dia de tardezinha ali, chegar ali. Mas foi muito bem, a viagem foi muito boa. Então a viagem durou... 2 dias. 2 dias. Uhum. Tiveram algum contratempo, algum incidente nessa viagem? Nada, graças a Deus, nada, tudo certinho. Fizeram parada para pernoitar? Só umas horas, parar para jantar, fazer um café de noite, porque vinha muita coisa, vinha feito em cima, leitão assado e pão, essas coisas vinham em cima do caminhão, vinham comendo, em cima do caminhão. E daí de noite, em Barracão, fizeram um café ali de noite, o motorista dormiu umas 3, 4 horas e depois veio de novo, foi tocando. O que trouxeram na mudança? Veio uma porrada de porco, foi o que salvou a família, e bastante galinha, e outras coisas não tinha, assim, tinha os móveis dentro de casa, mas também naquela época não era muito, né? A carroça veio pendurada para lá de fora, outras coisas, veio as galinhas, veio tudo fora do caminhão, nas caixas, tudo diferente.
né, para caber tudo, porque não cabia tudo. Só em cima veio aquele povão em cima do caminhão, tudo aquelas 15 pessoas em cima do caminhão. Não tinha muito espaço, não. Então as pessoas e os animais dividiram o espaço do caminhão. Os animais ficaram embaixo, em cima do caminhão, mas embaixo das coisas foi tudo por cima, botaram umas coisas, os porcos ficaram num porão ali debaixo e depois para cima foi botado as coisas, para poder caber tudo, né? Senão não cabia, né? Como era a paisagem, assim, no entorno, durante a viagem? Nossa, quando chegamos a Santa Catarina, quase morremos de medo. Eu esperava, tu olhava para baixo, que é bastante mato, mas tinha muito peral ali, eu olhava aquele peral lá, se o caminhão despenca lá, não sobra nenhum. Isso está até hoje, né? Mas na época era muito complicado. Não é, a diferença é muito grande, não tem? Daquela época, você quase não via nada, porque na lona, debaixo da lona, você não via quase nada, né? Quando abria um pouquinho, mas já tinha que fechar. A turma estava tudo debaixo da lona, né? A lona fechou, fez um círculo por cima e ali nós estávamos em cima da mudança, em cima e debaixo da lona, não tinha muita visão, né? E quando chegaram no Paraná, mudou a paisagem? Mudou bastante, quando nós chegamos ali na boca da noite, mudou bastante. Amanheceu uma geada que chegava, a grama, pisava na grama, no outro dia quebrava tudo, estralando. Aí nós comentava com os outros lá, falava, meu Deus, o pai botou nós num buraco sem fundo aí. Deus, onde nós fomos cair? Uma geada que era grosso de gelo. Mas foi só aquela, depois não deu mais tanta, deu poucas, mas não tanta assim. Aquela foi a pior geada que deu no outro dia. A impressão que nós tínhamos na época era muito complicado. Parecia, agora entramos no outro desastre, mas não era assim. Era muito bom, foi muito bom. As estradas, como eram? As estradas eram muito ruins. Ali, quando nós voltamos, eu peguei um missal que por cima lá, o meu tio e o meu pai vinham erguendo as taquaras. Cada canto do caminhão, erguendo as taquaras assim para o caminhão passar por baixo. É porque não passava, né? E daí o caminhão vinha rodando e eles vinham erguendo as taquaras assim, meu tio de um lado e o pai no outro. E até chegar na esquina gaúcha lá, daí ali já melhorou um pouco. Atravessaram o Rio Iguaçu? De que forma que foi essa travessia? Não, foi na balsa lá, ali em Itapiranga, foi muito legal. Ali a gente pôde sair fora, né? Pôde ver um pouco da viagem, né? Mas muito pouco, porque na época não era tanto movimento que tem hoje, né? Mas deu muito certinho, tudo certo, tudo parei. Coisa bem boa a viagem mesmo. Vocês lembram, vocês passaram pela Estrada do Colono e ali no Rio Iguaçu também a travessia? Nós passamos pela Estrada do Colono, ali passamos que não deu nem para ver muito, porque foi rápido, 17 quilômetros, foi feito assim muito rápido, né? Mas nós passamos pela Estrada do Colono ainda. A data de chegada aqui em Itaipulândia? Nós saímos de lá dia 8 e chegamos dia 9 aqui. Foi no final da tarde? 9 de junho de 67. Quando chegou, onde se instalou? Onde a família se instalou? Se instalou, o meu pai comprou um salão de baile que tinha ali. O meu pai veio 2 meses, ficou 2 meses aí, um ano antes. E daí era fazer um galpão para morar. E daí tinha um salão de baile coberto de tabuinha. E daí meu pai comprou aquele salão de baile e fez um puxado, fez uma cozinha. E ali nós ficamos morando ali uns 8 anos, acho, naquele salão. Depois o pai construiu uma casa daí. Como era, assim, consegue descrever como era o entorno desse espaço que vocês viveram nos primeiros tempos? Até na frente, ali ele era bem assim, até limpo, em roda, porque quando o pai comprou ali, um eito já tinha desmatado, então ele era aberto já em roda ali do salão, ele era limpo, assim, não tinha mato, não tinha nada em roda, né? Então era uma visão bem boa, a visão ali que tinha em roda do salão. E daí aquilo animou um pouco nós, né? Porque geralmente você chegava no meio do mato ali, era muito complicado, né? Essa era a localidade, era a comunidade de? Depois foi
ali na Aliança, né? É perto de Santa Inês e perto da Aliança lá, ficamos no meio ali, no meio dos dois lugares, né? Já havia algum morador nas proximidades? Tinha o dono, que ele estava morando ali ainda, né? Que era dono do salão, ele morava ali. Aí com a nossa chegada ele já tinha vendido, né? Daí ele saiu. Quem que era o dono do salão? Era Mauro Rockenbach. E a primeira casa? Em que ano foi construída? Aquele salão de baile ali, acho que tinha uns 5, 6 anos que eles tinham construído, porque era bem frágil, bem... Na época era bom, porque a época não tinha casa boa, era tudo galpão. Mas a família, que ano que construiu a primeira casa? Depois acho que uns 6, 7 anos, o pai construiu uma casa daí. A casa era boa daí. E onde essa casa se localizava? Na mesma propriedade? Na mesma, ao lado que era do salão de baile, foi desmanchado depois, né? Quando o pai fez a casa, o salão foi desmanchado. Poderia descrever com detalhes, assim, como era essa casa? Ora, ela tinha uma parte, um puxado para o lado de cima, que tinha um barzinho ali. O cara que tinha o salão de baile era tudo limpo, tudo aberto dentro, não tinha nada de repartição. E pro lado de cima tinha um puxado, que era a geladeira dele, era uma tábua no soalho, daí ele tinha um buraco embaixo, ele botava a cerveja ali, botava a bolsa e molhava, essa era a geladeira do homem lá, do dono Daí quando nós chegamos ele saiu, aquilo ali ficou a moradia daí, né? E a casa que a família construiu depois, tem como descrever como que foi construída essa casa? Depois foi feita com 3 quartos, sala, cozinha, um puxado com pro lado de cima garagem e pro lado de baixo tinha uma área com banheiro, mais no fundo banheiro e uma despensa no lado. Que material foi utilizado para construir essa casa? Era tudo madeira, né? E onde foi adquirido o material para construir essa casa? Foi mandado, o pai tirou a madeira e mandou serrar na serraria ali de Santa Inês. Tinha uma serraria na época, já tinha serraria daí. Como era servido de água? A água era poço. Era um poço que tinha água e tinha um riozinho pro lado de baixo, assim, mais longe. Aí uns 200 metros tinha um riozinho. Mas a água era do poço, né? Que tinha poço. E a luz? Luz não existia. Lá nunca teve luz lá. E como que a família fazia para iluminar a casa à noite? Era a base de lampião, né? Aqueles lampiãozinhos pequenos, depois veio o Aladim, né? E assim foi. Mas era aquelas velhinhas pequenas, né? Porque no começo era aquelas velhinhas pequenas, depois apareceu aquele outro de cabo ali que se pegava e depois veio o Aladim. Assim funcionava. E o banheiro? O banheiro era daqueles antigos, lá esquentava a chaleira no fogo. E quem queria tomar morno, e daí eu botava em cima, abaixava ele, enchia ele, erguia de novo e aí tinha uma torneirinha ali que abria e fechava. E a privada? Era lá uns 50 metros longe da casa, um buraco lá com aquela casinha lá. Quando chegou a energia elétrica e a rede de água na comunidade? Lá não chegou nunca. Nós saímos de lá e não tinha energia e nada dessas coisas modernas, não tinha nada. A família ficou na propriedade até quando? Nós ficamos lá até ano de 81. E saíram por quê? Porque a Itaipu indenizou e daí ficou um restante de terra, mas eu queria vir morar mais perto da cidade, que era aqui, né? Mais perto. Daí o pai veio, comprou terra aqui mais perto, né? E foi indenizado lá, 21 alqueires foi indenizado lá. E a casa foi? Foi tirada, veio junto, tá ali, hoje está aqui pertinho de Itaipulândia, ali no sítio que o pai tinha comprado. No total, quantos anos moraram naquela propriedade? Eu não tenho certeza, viu, bem certinho, não sei, mas eu acho que uns 15 anos eu acho que eles moraram ali naquela casa.
Sobre a propriedade. Qual a área de terra que adquiriu, que a família adquiriu quando chegou? O senhor já comentou, né? Aqui na- perto da cidade aqui, ali é 10 alqueires, né? O pai comprou ali. Foi na época que já separamos, nós trabalhávamos tudo junto, e daí separamos. Meu irmão ficou morando na cidade e eu fui morar no interior, e os outros irmãos ficaram tudo lá nessa propriedade que o meu pai comprou. E lá na Aliança? Lá ficou 14 alqueires lá, e daí mais 5 o pai deu pro meu irmão, e daí ficou com 14 alqueires lá, mas lá sem propriedade nenhuma. De quem adquiriu a terra lá? Como? De quem foi adquirida a propriedade lá na Aliança? As terras? A maioria era dessa firma, e daí o meu tio comprou também na época, depois meu pai comprou do tio, depois comprou do outro. Então era sempre o mesmo, era do corretor que ele tinha lá, esse corretor tinha, aí o meu tio comprou dele, o pai comprou, e depois o pai comprou do meu tio, e comprou do outro tio também. E essa firma, lembra o nome ou do corretor? Não sei, o Marcos Costa era o revendedor dessas terras. No começo era adquirido a posse ou era escriturado já? O pai comprou, logo escriturou, né? Porque daí 2 anos depois ele entrou no banco e daí financiou a treadeira. Já saiu, porque se a terra não era escriturada, o banco não aceita, né? A sua família, o seu pai, pagou integralmente a terra? Sim. Então, no começo, quando ele veio para cá, daí ele comprou. Esse é o famoso, quando ele veio, minha mãe arrumou, mas não é igual aquele lá da cueca. Meu pai a minha mãe fez um bolso por dentro da calça, na cueca. Naquela época a cueca era diferente, né? Daí o pai trouxe o dinheiro tudo vivo no bolso da cueca, daquele calção que era antigamente, era um calção. Assim era. O meu pai trouxe dinheiro vivo, mas medo de que desse problema, a minha mãe se preveniu e fez um bolso na cueca. A terra na época era considerada barata aqui? Perto do lado do sul a diferença era muito grande, né? Era mato, mas compensava, né? Compensava. O meu pai tinha meia colônia lá e comprou aqui, tinha mais um pouco de dinheiro. Meu pai conseguiu comprar 2 colônias e depois comprou mais um pouco do meu tio. Só que no começo, meu pai chegou ali, ele comprou uma junta de boi e não pôde comprar vaca. Acabou o dinheiro. Porque tinha bastante milho na época, mas não tinha preço. Era muito sofrido, né? Aqui teve muitos conflitos de terra. Alguma vez a família se sentiu ameaçada para deixar sua terra? Teve uma época que teve um sério problema com aqueles caras que diziam que era dono, né? Deu um problema sério ali. Nós achávamos mesmo que ia dar uma revolução ali, porque todo mundo, não era só nós, era muita gente, né? Comprou, e os donos apareceram uns espertos ali, né? E que diziam que era dono, mas a terra já estava escriturada, mas eles diziam que tinha escritura também. Mas depois deu tudo certo, né? Não teve problema nenhum, né? Eles chegaram a fazer... chegaram, teve gente que morreu ali. Santa Inês ali tem gente que morreu por causa daqueles problemas da terra. Consegue lembrar que ano foi isso? Eu não me lembro certo o ano, viu? Mas deve ser lá para 74, acho, se não me engano, não tenho bem certeza, mas 73, 74. Porque eu me lembro que o pai já tinha o tratorzinho, já tinha financiado um tratorzinho, e foi bem naquela época que eles apareceram, né? Quem foram essas pessoas que apareceram, que ameaçaram? Diz que tinha um cara ali que dizia que era dono, eu não lembro mais o nome dele. Depois ele disse que deu problema com ele na BR ali, e depois ele de Ouro, parece que era um cara de Ouro, eu não lembro o nome dele, mas
e depois daquilo lá não deu mais problema. Mas aquela época foi complicado. Soube de conflitos de terra em outras áreas? Que a gente sabia não, ali não, né? Era aqueles caras que tentavam ali, que diziam que era dono, né? Mas na verdade eu acho que não era porque já estava escriturada essas terras ali e eles apareceram depois. Eu acho que não era verdade porque depois ficou tudo certo, né? De que forma que foram resolvidos esses conflitos? Diz que morreu o principal, morreu ou foi matado, não sei, mas ele morreu, daí a própria justiça não deu vantagem para eles, né? Porque já tinha escritura, como é que tem duas escrituras no mesmo terreno? Não existe isso, né? Qual atividade a família exerceu quando aqui chegou? Nós, quando chegamos ali, meu pai veio antes, 2 meses antes. Meu pai plantou, derrubou mato e empleitou para derrubar mato e empleitou para plantar milho. Aí tinha, acho que uma meia colônia de milho. Plantei um milho e depois era feijão e soja não era bem-vindo naquela época ainda, né? Era feijão e soja, milho, e o soja estava fora daquela época ainda. E assim foi mandioca, essas coisas assim, mas era só para o gasto a mandioca, né? Porque para consumo, para venda, era feijão e o milho. Então a família era essencialmente agricultores? Sim. Ainda sim. exerce a função de agricultor? Hoje está só eu e meu irmão. O resto não estão mais nenhum na agricultura. Como já citou, plantava mandioca e outros alimentos. Era para o consumo da família? E nós plantávamos arroz também, tinha uma terra branca na parte de baixo, ali beira do rio. Nós plantávamos arroz para o gasto e para venda também, né? Então a família vendia o excedente? Aham. Para quem vendiam? Briqueava, vendia para um, para outro, levava no descascador, trocava, fazia brique, levava mais arroz, descascava em troca de arroz bruto, né? E assim foi indo, né? Feijão era a mesma coisa, levava mais feijão, fazer compra na bodega, que aquela época era bodega, hoje é mercado, nem faz isso mais, mas na época fazia isso, troca. Para descascar o arroz, precisava ir aonde? Às vezes descascava, às vezes minha mãe batia no pilão. No começo, no primeiro tempo, era tudo socado no pilão. Não tinha descascador, veio depois. Mas o começo foi no pilão, acho que o primeiro ano, 2 anos no começo, era descascado no pilão. Tinha animais de criação? Tinha, assim, era porco, e daí depois, primeiro ano, o meu pai tinha uma junta de boi, comprou, e depois, ali um ano e pouco depois, ele comprou uma vaca de leite, e daí as coisas foram mudando. Agora, porco sempre tinha para o gasto, e bastante galinha, era o que impulsionava na família, né? Os bois ajudavam no trabalho também? Os bois era o trator da época, era os bois, né? Porque lavrava e fazia de tudo com os bois, né? Aquela época boi era a primeira coisa. Tinha alguma árvore frutífera já, quando chegaram? Muito pouco. Meu pai daí plantou ali bastante parreira, plantou trouxe bastante laranja, vergamonteira, essas coisas, mas assim, onde nós conseguíamos ali 2, 3 anos, uma fruta era que vinha na beira do Rio Paraná, lá tinha pessoas que tinham lá, então passavam vendendo de carroça. Então, mas na propriedade começou os pezinhos pequenos, o pai plantou quando era na chegada ali, né? E fruta nativa, o que tinha na época? Do quê? Fruta nativa. Não, tinha de mato, né? Se você ia no mato, tinha a cereja, aquele reticum, essas coisas assim, tinha já, mas era tudo nativa, né? A família plantou hortelã? Plantou o quê? Hortelã? Não, nunca chegamos a plantar hortelã. Para abrir espaço para a plantação, para o plantio, alguém ajudou a família na derrubada da mata? O meu pai empleitou. No começo, quando ele veio, ele empleitou e depois nós fizemos um eito, nós derrubava, né?
roçava e derrubava as árvores, empleitava para roçar, e nós com o machado e o serrote derrubava as árvores. E quem eram os trabalhadores que pegavam essas empleitas? Era sempre, hoje não existe mais, né? Na época eu nem lembro mais, tinha uns que era vizinho ali, era o Galdino Arruda, era um que o pai mais empreitava, era para eles, né? Então, hoje essas pessoas nem existem mais ali, foram embora. Não, na época faz muito tempo, a gente nem lembra de tudo dos outros, né? Quais eram as principais espécies de vegetais, de árvores que tinham? Ali tinha de tudo, né? O principal que tinha era o lapacho, canafesta, essas canelas, tinha de tudo essas árvores, e muita madeira mesmo. Como era feito o desmatamento? Como? Como era feito o desmatamento? A roçada e depois com o machado e o serrote. Esse na época era a principal coisa que tinha, era o serrote, né? Que não tinha outra coisa. O que faziam com a madeira retirada? A madeira, o pai vendia a madeira, que na época o dinheiro era curto, vendia a madeira e fazia brique, né? Trocava, fazia para madeira serrada, ou fazia uma coisa, fazia rolo assim, né? Porque às vezes vendia para o serrador lá a madeira, e ele serrava e trocava a madeira beneficiada, né? E aonde que ficava essa Foi quando tinha a Santa Inês, uma serraria, onde o pai fazia, e tinha outra na esquina gaúcha, né? Era do Adão Vaires, a serraria. Daí o pai fazia uma troca com ele lá, né? Quando fez essa casa, ele pegou, então, muita parte dessa madeira que veio foi em troca de outra. Ele levou outra para ele e ele estava beneficiado, né? A questão da mecanização, que depois veio, lembra em que ano que começou essa mecanização? Foi em 72, a terra mais velha de desmatamento que tinha ali, não me lembro mais quanto, mas acho que eram 5, 6 alqueiros. Daí foi em 72, foi destocado aquela parte, a madeira estava tudo podre já, né? Aí foi o começo. Depois foi cada ano, porque não era fácil de destocar, muito caro, financiavam a parte, né? E assim, cada ano ia fazendo um pedaço, né? A senhora falou de financiar. Quem financiava essa estoca? Todo financiado, era tudo financiado, as estocas. Daí meu pai comprou um trator em 72, e depois, daí a terra foi aumentando. Em 75, daí ele financiou uma ceifa. Não tinha ceifa aí, tinha muito pouco, uma ou duas só, para fazer todo o serviço. Nós quase perdemos o produto porque não tinha ceifa em 75. Daí o pai comprou uma ceifa, financiou essa ceifa. Aí já começou a equilibrar as coisas, aí começou a melhorar. Da foicinha já passou para a ceifa, aí já melhorou bastante. Como foi o processo de destoca para a limpeza? Foi muito complicado, né? Porque era financiado, fazia parcelado, né? Parcela, né? Não fazia mais no mato porque era muito caro e não tinha dinheiro. Cada ano tinha que fazer uma parte, né? Porque era tudo financiado. E o que fazia com como é que organizava a limpeza do terreno ali, com o resto de madeira? Primeiro era destocado, daí fazia os montes, botava fogo e daí juntava as raízes, tudo catado com a mão. As raízes era tudo catado com a mão. Ia amontoando nos montes, daí queimando, aqueles montes que fazia no meio, depois botava fogo, sobrava só os troncos. Os troncos, o trator ia fazer outro pedaço lá, levava lá no outra lavoura que ia destocar. Como chamava esses montes de madeira que eram colocados fogo? Nós chamava lá nos montes de toco, falava assim, lá tem os troncos de árvore, né? Falava assim, os troncos de árvore que tinha lá que sobrava. Lembra quem fazia essa limpeza, esse trabalho? Era a família ou contratava outro serviço? Contratava só o trator de esteira, o resto nós fazia. O primeiro ano que nós destocamos a terra, o pai destocou, e o trator fez,
Aí o trator não demorou muito para vir do banco, o financiamento. Não tinha trator na época. Aí o finado Lucídio veio, lavrou a terra do pai lá. Depois nós devolvemos o serviço para ele. Foi em troca de serviço, né? Ele que deu, que a primeira lavrada de terra que foi lavrada era ele que fez. Mandou o peão dele fazer. Depois nós devolvemos o serviço. Quais foram os primeiros plantios na terra mecanizada? Como é que... As plantas, o que foi plantado na terra? Era soja e na época era trigo, depois plantava trigo, porque naquela época não tinha milho safrinha, né? Hoje tem safrinha, naquela época era, quando dava trigo, senão era só soja, né? A terra foi toda mecanizada? Foi toda mecanizada. Que anos que iniciou e concluiu a mecanização? Dali até do começo, que começou em 72, ele foi mais uns 8 anos, eu acho. 6, 7 anos, eu acho. Não lembro bem certinho, mas até que foi destocado. Cada ano foi destocado um eito, e daí no final tinha um pouco de mato, o trator destocou tudo, o mato inteiro. Aí ficou tudo no limpo, mas sempre financiado, né? Ali na época, a família participava? Era vinculada a alguma cooperativa? O meu pai associou na cooperativa em 72, eu acho. O pai associou na cooperativa, que naquela época eu acho que era Lar, eu acho que era. E era em Medianeira, não tinha, em outro lugar não tinha, era só Medianeira. Eu não me lembro se era Lar ou era Cotrefal, é uma das duas, mas era no começo, né? E era só Medianeira que tinha. Primeiro Missal, depois foi para Medianeira, mudou para Medianeira. E daí não tinha, outros entrepostos não tinha. Ainda é cooperado? Eu ainda sou, né? Meu pai depois ele parou, porque ele saiu de lá e daí veio morar aqui na cidade. E daí meu irmão é sócio, eu sou até hoje sócio da cooperativa. O senhor soube se existiam indígenas morando na região de Itaiculândia? Na época? Não. Não lembro. Não lembro disso. E sobre a presença de paraguaios trabalhadores na região? Tinha na época. Eu me lembro que pouco tempo que nós estávamos ali, aí tinha um timezinho de futebol aí, nós fomos para jogar futebol lá no Sol de Maio. Aí uns paraguaios lá deu uma briga dos paraguaios lá, e nós quase morremos de medo. Piazão de 15, 16 anos, né, e numa peleia dos paraguaios lá, tiro e facada lá e tudo mais. Deus ali, nós fomos no caminhão do cara da serraria ali, não tinha nem soalho, não tinha. Cada um sentado em cima daqueles pau ali que bota as madeiras em cima, e assim nós fomos lá. E chegamos lá, nunca vou esquecer daquilo, deu aquela peleia na chegada, lá tinha festa, meu Deus do céu, que medo. E era com os paraguaios, 2 paraguaios lá, que é mais assim, ali na nossa região, eu não lembro que tinha paraguaio ali. Como era o dia de trabalho da família? Quando foi o tempo da destoca, era juntar raiz e tudo, às vezes era até estava escurecendo, estava catando, porque deu muita raiz, dava muita raiz e tinha que fazer rápido. E não tinha o que fazer, era carregar, era montar e carregar tudo, então não tinha hora para parar. Começar. Antes da destoca ainda, quando era mato. Como que a família se organizou no início para sobreviver? Derrubava o mato, era derrubado, aí passava fogo, né? No outro ano, aí plantava, no outro ano a buva vinha. Daí tinha que eu entrar no meio daquela e roçar tudo com a foice. Eu me lembro que a nossa família lá, era eu, o pai, e mais meu irmão, 2 irmãs, tudo na foice lá roçando buva. Que a buva dava uma altura alta assim, mas não tinha o que fazer, era a foice. Hoje essas foices nem existem mais. E todos trabalhavam na propriedade? A maioria, só os pequenos que não, mas a minha mãe cozinhava de manhã e de tarde ia ajudar a catar a raiz.
Ela era a mestre, que não tinha o tempo da raiz e o tempo da foice também. Ela, na parte, quando nós ia lá, ela ia levar o café meia-tarde lá no meio da roça. Às vezes levava 1 hora para chegar lá, porque pulando pau, caieira, era assim que funcionava. Aí meia-tarde tinha que levar, porque os caras não aguentavam, a foice era muito pesada, né? Tinha que fazer um café reforçado para levar lá, 5, 6 roçando. Tinha, assim, uma divisão das tarefas diárias? Isso é para a mãe, isso para as irmãs, isso para os rapazes? Não tinha divisão nenhuma. As minhas irmãs, elas, as mais novas, 12 anos, 2 foi trabalhar lá na família na Foz, família, gente boa, vieram ali, quiseram levar, elas foram em 2 saídas pequenas. Então ficou os mais pequenininhos em casa e os maiores iam tudo para a roça. Todo dia. E as atividades da casa? Roupa, limpeza da casa? Isso fazia, né? O tanque era lá no rio, ajoelhado lá, lavava, acho que, eu não sei se era 1 vez, 2 vezes por semana. As roupas eram daquele jeito, né? Enquanto dava para botar a roupa, porque todo dia no batente não tinha. A minha mãe ia lá lavar lá no lavador lá, que era lá naquela época, daquele de se ajoelhar e ficar ajoelhada, e Deus ali, aquele é um sofrimento incrível. Mas ela fazia, acho que 2 vezes por semana, acho que essa lavação de roupa, né? Porque a roupa estava sempre suja, não adiantava estar lavando direto, não é que nem hoje. Hoje a pessoa todo dia está trocando a roupa. Naquela época não. Então, as mulheres da família não tinham distinção de trabalho entre o trabalho do homem e da mulher. Todos se envolviam no todo. A minha mãe era um mestre. A minha mãe, acho que nunca mais. Igual assim, não. Além de fazer as tarefas da casa, tudo, tirar leite e tudo, ela ia para a roça até de tarde, ia para a roça todo dia, né? Aquela vez, não é que o cuidado com a casa não era tanto assim, mas aí as minhas irmãs que ficavam em casa mais pequenas faziam essa limpeza da casa e tudo. E a minha mãe e o resto ia tudo para a roça. Não tinha distinção nenhuma, né? Todo por serviço. Qual era a base da dieta diária da família, assim, o que plantavam e o que comiam? Na base, viu, eu sempre falei que fome nós nunca passemos, mas vontade de comer muitas vezes, né? Mas eu sempre tinha, o meu pai tinha bastante porco, matava um porco, botava na lata de banha, a carne botava lá, então tinha bastante galinha. Aí quando tinha lá o riozinho lá, foi criado bastante pato, e daí matava 2, porque a família era muito grande, era 13, 14 na casa, tinha que matar 2, mas tinha bastante, e daí galinha também tinha bastante, e porco, cada 15 dias matava um porco, botava na lata de banha, e aí porque não tinha nada que conservasse a carne, né? Hoje tem, né? Naquela época não tinha. E daí por isso, não, na alimentação não era ruim não, na época era muito boa, né? Porque tudo saía da propriedade, né? Cultivavam horta? Sim, a minha mãe sempre teve horta e bem grande, não era, tinha de tudo. A minha mãe gostava muito de plantar verdura de tudo que era tipo. Essa parte ela sempre tinha. E árvores frutíferas também? Depois veio, o pai plantou a parreira, aí levou uns 2, 3 anos para começar a dar fruta. A laranjeira também, mais 2, 3 anos para dar, depois começou a dar fruta, mas daí, depois, pouco tempo, quando estava bastante fruta, aí já temos que deixar a propriedade, né? Onde era adquirido os alimentos básicos, como sal, farinha, açúcar? Aquela época, farinha de trigo usava muito pouco, né? Porque era caro na época, né? Usava muito a farinha de milho, que fazia pão, essas coisas. E para adquirir esse produto, eu mesmo fazia aquele trajeto dali onde nós morávamos até Missal, e dava no meio do mato, e dava 17 quilômetros. E eu fazia, quando chovia, meu pai falava: amanhã tu vai na bodega. Aí tinha uma bodega só lá na Missal, daí eu almoçava num amigo nosso lá e virava de volta, e com aquela mala que tinha antigamente, eles botavam no cavalo, né? Botava no ombro, enchia mais era sal,
essas coisas, arroz tinha, sal, açúcar, tinha melado em casa. Então era pouca coisa, mas vinha carregado, porque farinha, às vezes trazia um pacote de farinha, e mais açúcar um pouco, e sal, e mais essas coisinhas assim que não se fabrica em casa, né? E o resto tinha quase tudo em casa, né? E utensílios, instrumentos de trabalho, como facas, panela, onde que eram adquiridos quando precisavam? Mas isso quando veio, sempre tinha bastante. Isso demorava 10, 15 anos que não comprava quase uma panela, um talher, nada, porque se tinha. A minha mãe sempre conservou, que a família é grande, sempre tinha que ter bastante coisa. Lá no sul já veio um monte de pratos e essas coisas, tudo que... Então, a panela era muito... Aí quebrava o galho, botava outra, mas quase não comprava. Como eram conservados os alimentos perecíveis, como a carne, legumes? Quando carneava um porco, ocupava uma partezinha ali que era no dia, o resto ia para lá de banha, né? Porque fazia banha e ia lá, porque não tinha outro jeito, né? E daí o boi, quando carneava um boi, me lembro, não no começo, depois uns anos lá, carneava um boi, tinha que vender tudo no dia, porque não tinha, ou ficar com um pouquinho, porque não tinha. Me lembro depois uns anos dali, mas daí era mais tarde, o meu pai comprou uma geladeira a gás. Daí já mudou bastante, né, as coisas, mas a geladeira não cabe muita coisa, né? Então alimento, essas coisas, era tudo meio fabricado no dia, né? Porque não tinha como deixar para outro dia. O senhor comentou que a carne de porco era na banha, mas como que era o processo para guardar essa carne na banha? Eu fritava a banha primeiro, aí botava na lata, depois fritava a carne no tacho, e daí aquela lata que tinha tampa, né? Aí depois eu botava um tanto de banha, daí pegava aquela carne frita, botava dentro da banha e depois tampava. Quando queria era só pegar lá e dar uma esquentada, estava pronto já. Era bem prático, né? Mas era uma coisa muito difícil para fazer, né? Porque era complicado. Envolvia muita gente, o porco ali, tu matava um porco, dava bastante carne, tinha que fazer essas duas aí no tacho e para guardar tudo desse jeito, porque não tinha como. Não tinha outro jeito. E fazia algum tipo de conserva para conservar fruta, compota, doce, alguma coisa nesse sentido? Quando sobrava as frutas que davam, minha mãe fazia as compotas, né? Fazia de tudo que é coisa, né? Fazia, porque ela conserva mais, até, por exemplo, o pepino fazia conserva, essas coisas. Então a minha mãe fazia muito disso, né? Para conservar para mais tarde, porque não tem como. Guardar dura uma semana, no máximo, né? E a época não era tanto que nem hoje, né? As frutas aguentavam mais, né? Hoje não aguenta muito, mas a época era tudo em compota, né? Botava as compotas nos litros, nos vidros e durava mais. Nessa época aí, como que era o processo? Vocês eram quantos nessa época? Como que vocês se dividiam o serviço? Era tudo junto. Toda a família se unia? Tudo junto, não tinha divisão e nem serviço. A única coisa que tinha especial era para mim ir na bodega. Essa era eu, que era o mais velho, e falasse para o pai que não ia para ver o que acontecia, né? Então nem experimentava. Aí ele falava, essa era a única coisa que tinha, o resto era tudo junto. Amanhã vamos fazer aquele serviço lá, era todo mundo lá. Não tinha divisão, não tinha nada. Era todo mundo no mesmo serviço. Foi sempre assim, desde que eu me lembro de quando era pequeno, foi sempre assim. E nunca teve divisão. E nem... O senhor era o filho homem mais velho? Eu era. E com que idade que o senhor veio para a região de Itaicolândia? Eu tinha 14 anos quando cheguei ali, dali um mês e meio eu fiz 15. Roupa e calçados para a família, onde que era adquirido? Onde que eram comprados? A maioria não conseguia, não adquiria em lugar nenhum. Porque as roupas a mãe remendava. Fazia, quando furava uma calça, uma camisa, a mãe botava outra chapa em cima. Calçado era aquele que Deus deu. Pé no chão. Ia lavrar com boi de manhã cedo, era de pé no chão, porque não tinha como fazer. Quando nós chegamos ali, na época,
Quando dava aqueles frios, a gente chegava de uma vez lá na roça, porque quando abria a verga, aí logo esquentava os pés da gente naquela terra quente, porque era de pé no chão. Muito pouco calçado usava naquela época. Como eram as roupas de trabalho das mulheres e também dos homens? A mulher era aqueles vestidos, aquele tecido mais grosseiro de antigamente, que tinha muito. E os homens, uma calça, quando furava, remendava, um remendo em cima e depois botava outro em cima daquele, se tivesse furado. E assim ia remendando. O homem quase não comprava roupa, quase nunca. Uma roupa durava muitos anos porque ia remendando, né? E para sair, tu tinha uma muda para passear, essa muda dava para durar 2, 3 anos. E tinha uma preocupação com a proteção com relação ao sol? Como? Assim, se protegia do sol de alguma forma? Nada. Naquela época, a minha mãe fazia chapéu de palha de trigo. Então, sem chapéu, ninguém ia para a roça. Ia tudo aquele chapéu grande, todo mundo ia. Minha mãe fazia o chapéu em casa, era caseiro. Então, a roupa de passeio já falou que tinha uma muda. Tinha uma muda, já estava feliz da vida, porque era muito pouco para passear e aproveitava aquela lá várias vezes, porque não tinha como comprar outra, né? Nesses primeiros tempos, existiam mascates que vendiam de porta em porta? Não tinha. A única coisa que tinha, um cara que vinha vender, que eu falei antes, era fruta, laranja, bergamota. Ele ia, pegava na beira do Paranazão, e daí passava de carroça de cavalo, 2 cavalos, a carroça de cavalo vinha vender. Daí passava lá e meu pai ia lá e comprava fruta daí distribuía para todo mundo, mas era 1, 2 dias, porque não aguentava muitos dias, né? Com relação ao lazer, quais eram as principais formas de lazer? O que faziam para se divertir? Nós, os mais velhos, nós ali, então nós jogávamos futebol, ia para o futebol. E a minha mãe fazia ir na igreja de manhã aos domingos, de manhã tinha que ir para a igreja, de tarde ia jogar bola. E o meu pai ia jogar bocha, né? O pai gostava de bocha e as mulheres iam visitar os vizinhos. Tiveram o hábito de caçar? Não, nunca. Nem para consumo? Não. E a pesca? Pescar? Também não. E às vezes tinha sanguinho ali, às vezes ia, a piazada, às vezes estava chovendo, ia lá pescar, mas para passar o tempo lá, peixe não dava muito, né? Mas ia lá para passar o tempo. Como era o nome dessa sanga próxima à propriedade? O Rio São João. Quais os primeiros times de futebol da comunidade? Eu tinha o da Aliança lá, que quando nós chegamos ali, eles estavam fazendo, fomos ajudar a fazer, puxar os tocos lá para fazer o campo. E daí nós aí limpemos lá, ajudamos a fazer o campo e depois ia jogar bola lá naquele campo. E as equipes que jogavam ali, eram só entre os moradores ou vinham de outros locais? Depois, numa altura para frente, daí saía, aí nós ia daquele caminhão de que eu falei antes, nós ia naquele caminhão, em cima daquele caminhão, e jogar, ia nos visitar os outros, Itaquará, Sol de Maio, Santa Inês, daí fazia essa jornada ali de futebolista, né? Quando foi construído esse campo de futebol? Na época que nós chegamos ali em 67, eles estavam construindo aquele campo. Daí até ajudamos, tinha uma família ali que estava lá com os bois arrastando o toco. Daí eu fui junto lá com eles no segundo sábado, fim de semana que nós estávamos ali, e já fui junto com ele lá, e aí tratamos de arrumar aquele campo logo, puxando madeira, toco, tudo lá para fora com os bois, e fizemos aquele campo, daí já melhorou, daí já tinha diversão ali, né? E a comunidade teve um clube social, um salão? Depois até meu pai ajudou muito com muita madeira lá. Meu pai ajudou a fazer aquele clube da Aliança lá. Uma sociedade, foi montada uma sociedade. E daí foi feito aquele clube. Mas tudo, cada um dava uma madeira, cada um dava uma coisa. E foi feito aquele clube lá e durou até a indenização, né? E a propriedade, a terra, onde foi feito o campo e o salão, era da associação ou era
particular de alguém? Era de uma propriedade, era proprietário. Era Cornélio Trojac, era o nome dele. Que ele que cedeu aquilo lá para fazer o campo e para fazer o clube em cima, mas era propriedade dele, né? Particular. Para as mulheres, o que faziam nas horas de lazer? A maioria, né, ia visitar, ou ia assistir jogo, se tinha jogo lá, a maioria ia assistir lá, os jogos, né, que tinha, porque outra diversão não tinha, né? Ali era interior, e no interior, no meio do mato, era complicado, né? Não, obrigado. As mulheres tinham uma associação, o clube, e jogavam um bolãozinho de mesa? Não, lá no começo não tinha, depois ali na Aliança nunca teve esse bolãozinho, essas coisas assim, não teve isso, ali não, que eu me lembro não. Chegou a ter as chamadas Sociedade de Dama lá? Também na época não. Até a única coisa que saiu lá, saía baile era de rainha, né, que nem acontecia, mas isso já era diferente, né. E as crianças, quais eram as brincadeiras que elas mais faziam? Como era o lazer delas? Ali não tinha muito lazer para fazer para a piazada, para a criançada. Ou ia junto com as mães assistir os jogos, quando tinha jogos de futebol, ou senão ficava em casa. Na época não tinha. E em casa, elas brincavam de alguma coisa específica? Ficavam como era antigamente, aquilo lá era tudo assim, não é que nem hoje. Apesar de hoje são mais ativos, naquela época era mais pacato, e então as crianças se contentavam de ficar em casa, porque os pais não exigiam levar também, né? Não tinha aonde levar. No início, quando vieram para cá, a família já tinha rádio? Rádio? Tinha um rádio. Eu me lembro que era um rádio grande, assim, ele estava bem alto para a piazada não mexer, né? No alto, lá com 2 taquaras de antena. Era assim que funcionava, né? Aqueles rádios grandes que tinha, e daí 2 antenas de taquara, erguidas, assim, daí o rádio, mas era bem no alto para a piazada não mexer. Quais eram as emissoras que a família escutava? Muitos pegavam essas de São Paulo, que os rádios eram potentes, essas rádios de tardezinha, porque durante o dia não dava tempo. O pai nem deixava, né? A mãe também não deixava de dia, era só de noite, de manhã bem cedo ou de noite. Assistia aquelas rádios de São Paulo, depois a rádio aqui de perto tinha bem pouquinho, a Matelândia que apareceu depois, mas depois, acho que uns 10, 15 anos depois, acho. Apareceu a rádio Matelândia e uma de Foz, mas era lá, mas quase não assistia porque tinha que trabalhar. Naquela época tinha que trabalhar. E televisão, quando que a família conseguiu comprar a primeira? Pois a primeira, eu me lembro, quando em 75, 74, o pai comprou um carro, usado. Daí, logo o pai compraram uma televisãozinha desse tamanho assim, aquelas preto e branco, portátil. E daí encostava o carro, quando ele fez a casa nova que eu falei antes, aí tinha uma área por lá de cima, botava o carro ali e pegava na bateria do carro. Quando a bateria estava quase no pau, tirava ela para fora e botava o trator ali. Daí fazia, me lembro na Copa de 70, lá no pai era o único que tinha a televisão naqueles lugares perto ali, ninguém tinha. Daí a piazada ficava tudo sentado na sala assim, no chão, e os adultos sentados em rodas para assistir a Copa, né? Que aquela televisãozinha desse tamanho assim, mas era o xodó, né? Mas na época era muito bom, quem tinha ainda aquilo, né? E era na bateria do trator. Isso foi na Copa de 70? 70, né? E quais eram os canais de televisão que tinha nessa época? Eu não me lembro. Depois veio a Tarobá, eu acho que foi. A Tarobá veio depois. E eu não me lembro se tinha. Mas tinha mais outra. Não lembro mais qual é que era a outra. Tinha, acho que só 2 tinha. 2 canais. E ainda era tudo meio assim, mas era normal. E bailes? Eram realizados? Onde? Baile, no começo era muito pouco. Depois saía no Itacorá. E ali em Santa Inês também saiu, eu me lembro que o clube de Santa Inês, meu pai ajudou muito
fizeram um de madeira de 2 pisos. E o meu pai ajudou muito com as madeiras. Naquela época tinha bastante madeira, né? Meu pai doou madeira para fazer aquele 2 pisos. Eu me lembro que ali fizeram uns bailes grande. Nossa, parece que não tinha gente. Mas quando naqueles bailes aparecia gente, eu não sei de onde. Não sei de onde que aparecia tanta gente. Aí começou, nos bailes, começou por ali, né? Ali, esse Santa Inês, Itaquará, tinha um de Taquara. Eu lembro que tinha um salão que fizeram de Taquara, rodeado tudo de Taquara, né? O senhor frequentava esses bailes? Quando dava, né? Não muito, né? Porque não tinha tempo. Não tinha muito tempo, então não tinha tempo, não tinha dinheiro. E como que o senhor ia de casa até o local dos bailes, que é Santa Inês e Itaquará? A pé. A pé, eu me lembro uma vez, nós ia sempre, uma vez nós fomos jogar no Itavó, futebol de campo no Itavó, e daí de noite tinha baile era do Sanibaldo, ali na Lusitânia, não, na Lusitânia não, naquela outra vilinha ali. Aí eu fui a um lugar lá, tomei um banho, fiquei ali, eu cheguei em casa de manhã, no domingo, tudo molhado, sereno. Quando eu deitei na cama, que não chegou nem a esquentar, o pai bateu na porta, tratar os boi, tá na hora, né? Isso eu não vou esquecer nunca na minha vida, né? E esperava ele tratar os porcos lá e aí voltar para ver se ele deixava a gente ali quieto na cama. A janela não dava espaço para tanta gente saltar pela janela. Era assim que funcionava. Então, os bailes, quando você ia num desses, era desse jeito. No Itaquará, eu me lembro que foi nos bailes lá, era tudo de a pé, não tinha outro jeito, né? Era de a pé. Dava graça que podia ir ainda, né? Porque quando o pai comprou o trator, depois, naquela época, aí já mudou. Daí nós ia em algum baile, ia de trator, né? Tratorzinho pequeno, ia nos bailes, botava uma tábua atrás e ia daquele jeito, ia nos bailes. Por puxar os alunos, os jogadores de futebol, nós ia, quando o pai comprou em 72 o trator, daí nós ia no futebol, Sol de Maio, tudo de trator. Aquela gaiotinha lá, botava 50 pessoas dentro, tudo agarrado, e graças a Deus, nunca deu um probleminha. Mas se fosse hoje, não anda 500 metros, a polícia está lá. Naquela época não, e nunca deu acidente, graças a Deus. Né? Qual era a distância da comunidade do Aliança, ali em que o senhor morava, a Itaquará? Em torno de 7 quilômetros. Quais eram os primeiros músicos que tocavam nesses bailes? Mas a gente... Ali no salão que o pai comprou, tinha um cara chamado... Mas ali, quando o pai estava trabalhando ali, reunia no meio da semana, vamos fazer um baile hoje. Aí um saía para um lado, saía para outro, e quando via de noite estava cheio de gente. Daí tinha um gaiteiro ali que era o Neri Brum. Neri Brum, não é? Tem o seu nome. Brum. Ele era o gaiteiro. Agora, esse tempo atrás, meu pai falou, esse ali era o gaiteiro que fazia o baile lá, ele tocava nos bailes. Antes de nós chegar ali. Depois que nós chegamos, o baile ali acabou. Daí era em Itaquará. Itaquará daí era... o gaiteiro e um violeiro eram os músicos, mas nem lembro mais como é que era, né? E as festas de casamento, como eram? Na época a minha irmã casou, quando ela veio para cá, o meu cunhado veio junto, mas casaram depois, não sei se dois anos depois, acho. Aí eles fizeram uma festinha, né? Eu nem lembro aonde que foi. Né, a festa, uma festinha assim, daquelas antigas, assim, né, mas era feito tudo na comunidade mesmo, na propriedade mesmo, né. Usava o galpão da família? Dava no galpão, fazia lá, né, a festa, porque aquela época era assim que funcionava, e dinheiro para pagar um clube não tinha, né, então não tinha como. O casamento no civil e religioso era realizado onde? Era no Itaquará. Eu mesmo, eu casei em 75, eu casei no cartório de Itaquará, né? Na igreja era São Miguel.
Na paróquia de São Miguel, Aham. Miguel do Iguaçu. Uhum. Com relação à vizinhança, como era o relacionamento? Quais Era- atividades era- faziam? Era muito bom o relacionamento, a convivência com os vizinhos era muito bom. Naquela época se visitava, os vizinhos visitavam. Me lembro que o pai às vezes matava um porco, mandava lá, leva um pedaço para o vizinho, leva para o outro, né? E depois eles faziam o mesmo, devolviam. É assim que funcionava, né? A convivência com os vizinhos era muito boa. Hoje a diferença é muito grande. Hoje não tem mais vizinhos, ou menos para convivência junto, né? Naquela época, de noite trabalhava que nem uns loucos durante o dia, de noite e ia visitar os vizinhos, né? E daí, quando ia nessas visitas, tinha chimarrão, baralho, alguma atividade, conversa? Era só aquele papo da era, né? Do tempo e chimarrão. Quem tomava? O meu pai, com essa idade que ele estava ali, ele nunca tomou chimarrão. Era gaúcho, mas nunca tomou chimarrão. E entre os vizinhos, faziam mutirão para plantio, para colheita ou para alguma atividade? Não, nós nunca fizemos esse tal de puxeirão que lá no sul fazia, né? Mas aqui não. Com relação à educação, quais foram as primeiras escolas que o senhor lembra? Pois é, a escola que tinha era Santa Inês. Não, e lá na esquina gaúcha, já tinha lá, acho que tinha lá. Aí o meu pai doou a terra ali para a prefeitura de São Miguel. Aí eles construíram, o pai doou um pedacinho de terra lá, eles fizeram uma escola ali. Aí uma vizinha ali ela tinha mais capacidade, ela começou a dar aula através da Secretaria de São Miguel, né? Então meu pai doou daí a prefeitura fez ali a escola e a piazada ia tudo ali na escola, vinha lá de cima, vinha ali, dali os vizinhos, ia tudo ali na escola, naquela escolinha, porque não tinha nenhuma. No começo era difícil. Com relação à primeira professora, lembra do nome dela? Eu não sei se é a primeira ou a segunda, mas eu acho que a primeira era Norilda Arruda. Era só o nome dela. Essa escola pertencia ao município ou ao estado? Era do município de São Miguel do Iguaçu. Os professores moravam na comunidade mesmo? Morava ali vizinho. Tinha no meio de 3 vizinhos, não. Passava 3 vizinhos e daí era ela. Esses professores recebiam salário? Sim, ela recebia do município de São Miguel. Seus irmãos e o senhor frequentou essa escola? Não, eu não. Eu nem o outro meu irmão e nem a outra irmã, o resto todos. Até que série essa escola atendia? Até a 4ª. O item 19, sobre comércio. Quais as primeiras casas comerciais quando o senhor chegou? Onde tinha o comércio para fazer compra? Era Missal e Itacorá. Assim também com bares, lanchonete, pensões? Também. O açougue era Itacorá. Era Missal ou Itacorá. Moinho. Também. Sobre as estradas, os caminhos. Quais os primeiros caminhos e estradas da chegada da família em Itaiculândia? Como é que fazia para chegar até a comunidade? Nós, quando eu te falei antes, nós viemos por Missal, fizeram a volta lá por Esquina Gaúcha para chegar ali onde era a residência, né? Ou senão vim para Itacorá, ali tinha a estrada, não era boa, mas era a estrada, né? Para cá, para São Miguel, eu me lembro aqui na Itaipulândia, hoje Itaipulândia, era uma picada que tinha, não tinha estrada. E como era a conservação dessas estradas? A patrola parava, tinha uma que ficava no Itacorá, quando é necessário, quase sempre era necessário, né? Porque estava sempre ruim, eles passavam a máquina volta e meia, porque dava muito problema nas estradas de terra vermelha, né? E ônibus? Quando que a comunidade começou a ter o serviço de ônibus? E que empresa que fazia isso? Eu não me lembro a data certinho. Daí começou, primeiro era a Colonial que fazia aquele trajeto. Depois
na nossa frente, na nossa casa, passava Maringá. Mas eu não lembro a época que foi. Se foi em 70, eu acho que 70 a Maringá passava na frente da casa. Que trajeto essa empresa fazia? Ele fazia de Guaíra até Medianeira, eu acho que fazia esse trajeto. Eu acho que sim. Passava por Itaquará? Ou até Foz, eu não sei bem certo, né? Eu não sei se ela fazia até Medianeira ou Foz. Ela fazia, passava todo dia em casa, 2, 3 vezes por dia. Sobre a religião. Qual é a religião que a família pratica? Nós sempre fomos católicos, né? E a minha mãe era muito católica, ela exigia muito da família, que os domingos tinha que ir na igreja. E ali a nossa igreja era Santa Inês. O senhor saberia dizer em que ano que foi construída a primeira igreja em Santa Inês? Eu acho que quando nós chegamos ali, eu acho que já tinha igreja, porque um tempo, no começo, até que estabeleceu, tudo ficou meio controlado, não ia lugar nenhum, né? Porque no começo era tudo estranho, mas depois eu me lembro que aí a mãe começou a exigir nós para ir na Santa Inês. Eu exatamente, quando foi construída essa igreja, eu não tenho lembrança, né? E na comunidade do Aliança, não chegou a ter igreja construída? Não, lá não tinha, só tinha o salão de baile, o salão de baile que era da sociedade, e o campo de futebol, não tinha, outra coisa não tinha ali. Lembra do padre que atendia a igreja, de onde que ele vinha? Ele vinha de São Miguel, porque a igreja, a missa era uma vez por mês, cada comunidade, Itaquará, Santa Inês, assim, ele vinha de São Miguel, né? Porque não existia. Depois de um tempo veio o padre, estava em Itaquará, parou, eu me lembro, o padre Bruno, depois ele morou um tempo em Itaquará. Mas dali, depois na frente, né? E como eram feitas as igrejas? A construção delas? Cada um fazia a critério da comunidade, né? Naquela época não tinha modelo, não tinha... Era fazer o espaço ali para rezar. Não tinha muito escolha de fazer uma igreja bonita ou nada. Ninguém olhava para esse lado. Olhava era fazer o próprio local ali, né? E essas igrejas faziam festas? Fazia uma vez por ano, fazia, né? Qual era a data assim, mais importante para a igreja? Não tinha datas exatas, né? Aquela época, quando a comunidade se achava que dava para fazer uma festa, geralmente era depois da safra, né? Geralmente. Faziam procissões, novenas? Não, eu não lembro disso. A novena até fazia ali nossos vizinhos, mas entre vizinhos ali, na Santa Inês, nós nunca participamos dessa. Essas novenas, quais eram os motivos? Que fazia ali, né, às vezes vamos fazer quando chegava na Semana Santa, né, daí vamos fazer uma novena, e era mais nessa época, né. Em relação à saúde, como era o atendimento à saúde quando a família chegou? Graças a Deus, no começo, uns quantos anos, ninguém adoeceu. Depois que deu uns problemas, daí era Itaquará. Depois já tinha médico em Itaquará, mas depois de muito tempo, né? No começo, a sorte era quem tinha Deus junto, que Deus protegia as pessoas, né? Porque não tinha onde apelar, não tinha. Então, o primeiro hospital que a família teve acesso foi em Itaquará. Itaquará, Lembra dos médicos? Quais eram os médicos? Eu lembro deles, mas eu não lembro mais o nome deles.
Eu acho que era dois irmãos que tinha lá. Mas quando começou o hospital, eu me lembro que uma vez eu levei uma pessoa ali, lá no hospital lá, Ventura, se não me engano, eram os irmãos Ventura, eu acho. Não tenho bem certeza, mas eu acho que é. E com relação ao dentista? Era um dentista, eram práticos? Como é que era a atividade e como é que era o serviço nessa área? Dentista, eu mesmo, tinha uma pessoa aí que era daqui, ele nem formado não era, mas na época fazia o serviço de dentista, né? Fazia prótese também, né? Eu mesmo fiz com ele lá na esquina Gaúcha, numa casa, ele trabalhava numa casa, daí vinha Santa Inês numa casa, aí todo lugar ele vinha assim, um dia por semana. E eu sei que a minha primeira dentadura foi ele que fez, mas foi muito boa porque durou 20 e poucos anos, né? Mas ele extraía os dentes, tudo extraía dente, e nem profissional não era. E com relação aos partos, como é que eram realizados? Pois é, quando eu falei antes ali que uma das minhas irmãs nasceu aqui, né? Aí tinha uma parteira em Itacorá. Eu sei que o meu pai foi a cavalo, e um vizinho tinha um cavalo, e o pai pegou emprestado o cavalo dele, levou a mulher, a parteira lá, daí ele foi a cavalo lá, daí a parteira veio, lá tinha, eu acho que um cara que tinha carro, mas era um carro daqueles bem antigos, trouxe ela ali, eu me lembro disso, que aconteceu, e era assim, a parteira veio, mas meu pai foi a cavalo lá para chamar ela. E farmácia? Farmácia tinha na Itacorá, só o que tinha lá. Mas no interior, as famílias quase... Farmácia era muito difícil ocupar uma farmácia, né? Na época. Eu acho que o próprio mato, a própria área, o ar que era outro, né? Hoje é tudo contaminado, né? Então, naquela época, graças a Deus que ninguém ficou doente. Remédio fazia em casa, minha mãe fazia chá em casa quando adoeciam. Então faziam e usavam medicamentos caseiros. É natural, né? Quais as doenças assim mais comuns no início da colonização? Mas eu nem lembro daquela época. Dor de cabeça, acho que tinha essas coisas, às vezes por sol quente ou uma coisa assim, mas isso era a coisa mais frequente, era isso aí, né? Não é assim, doença mesmo, que na época eu nem lembro que existia, porque a gente não ficava doente, graças a Deus nunca ficava doente. E havia ataques de bicho peçonhento, venenosos, como cobra, aranha? Tinha muito. Cobra, ali onde nós morava, era o lugar que mais tinha cobra. Nossa Senhora, nós ia limpar os arroz alto, assim, que já estava alto, nós ia limpar, o pai falava, cuida das cobras. Cuidado, mas nossa, era cobra que não acabava mais. Acho que o pior lugar que tinha naquelas várzeas ali era naquele lugar. Nós tínhamos um cachorro lá que foi 7 vezes mordido da cobra. E nós botava querosena, salvava o cachorro. Na época o remédio para mordida de cobra era querosena. Tinha os lampiãozinhos, a querosena, né? O pai sempre comprava já pote mais grande de querosena. Aí a cachorro chegava ali inchado, derramava a querosena, dentro de umas 2, 3 horas já abria aquilo, furava, vinha tudo, o veneno saía tudo de volta. O cachorro não morreu de mordida de cobra. Chegou a acontecer algum acidente de alguém da família ser picado por um inseto? Não, nunca. Vimos bastante cobra, mas essa sorte nós tivemos. Com relação à segurança pública, como era a segurança, policiamento? Tinha a polícia Itacorá e tinha depois o destacamento, né? Polícia militar do exército, né? Que dava assistência depois, que começou a sair os bailes, aí que era o exército que fazia essa segurança ali, né? Tinha próximo de algum local, cadeia pública? Tinha no Itacorá, depois, no começo não, mas depois mais tinha no Itacorá. Uma improvisada lá tinha. E
Tinha um delegado? Quem exercia a autoridade? Tinha o delegado, e sempre teve um delegado e um ou dois polícias juntos. E depois o exército, né, que os destacamentos era no Itaquará, né. O uso de arma e uso pessoal era frequente? Tipo faca, ou mesmo revólver, espingarda? Se usava muito, era na facão, essas coisas, na roça, assim, né. A arma todo mundo tinha em casa, mas sair com ela não. Isso não acontecia, por mais que era bem mato. Eu me lembro que o meu pai chegou ali, meu pai começou a dormir no segundo andar, lá, no giral, e saía baile, daí eu falava assim, o pai chegou lá e contou, ó, eu dormi no giral, lá fazia o baile embaixo, aqueles bailão lá que tinha bastante gente, mas eu disse, lá não tem muita arma? O pai falava, tem bastante, mas o dono lá é inspetor de quarteirão, ali ninguém brigava. Havia muitos crimes, brigas, desentendimentos? Não tinha na época, a gente quase... Se tinha, a gente não sabia, porque não tinha comunicação, né? Então, não ficava nem sabendo, mas ali a turma se divertia e não brigava. Com relação à emancipação política, quando tiver início as movimentações políticas visando a criação do município de Itaipulândia? Na época, eu mesmo não quis entrar naquela comissão, achei que não tinha fundamento, que não ia dar certo, né? E quem acreditou, né, as pessoas que acreditaram, depois deu no que deu, né? Deu certo e está certo até hoje, né? Mas eu mesmo não acreditava porque a política do município mãe, eles não aceitavam, né, perder então eles tinham força política que eu pensava que não ia conseguir. Quais eram as principais lideranças políticas envolvidas na época? Político, né, na época não, que tinha aqui era o Lauro, que já era vereador, e o Lorini ali, mas eles não fizeram muita força para, não sei porquê, para sair o município, né? E tinha muita gente daqui que era amigo do prefeito lá, não queria que saía, né, o município. E por isso a gente pensava assim, porque hoje você está com a política dentro de casa, está com tudo dentro de casa, naquela época não. E daí você pensa que, eu mesmo pensava, não, isso não vai dar certo. E deu certo sim, né? Hoje o município, nossa. Mas quais foram os líderes que trabalharam para a emancipação? Olha, eu era para ter entrado no meio, eu não quis, porque eu falei, eu não acreditava. Mas era o Lotário, o Domingo, o Davi, quem mais? Tinha um grupo bem forte, eu até participei de uma reunião só de espião lá, fiquei olhando lá, eu via aquele grupo lá, peleando, né, para ver se saía o município, né, e deu certo, né. Os outros eu não lembro mais quem que era, os integrantes da comissão, né. Eu sei que era uma turma, mais ou menos. O que essa comissão, esse grupo, alegava para criar um novo município? Qual era? É que a distância, né, a dificuldade das coisas, uma máquina ficava aqui para arrumar as estradas, não chegava nunca na vez, né, e dificuldade com tudo, né, que você tinha dificuldade para tudo, qualquer coisa você tinha que ir na sede, tinha que ir lá em São Miguel, e lá o município era muito grande, né, e a gente achava que se saísse aqui ia ser muito bom, e foi bom, né, porque deu certo e foi bom. Então, uma coisa que para São Miguel não era bom, mas para nós aqui era muito bom. E como foi a participação popular? A maioria, não, a popular, ele estava tudo, eu acho, na época, porque a gente não tinha muito contato, assim, que na época a turma todo mundo estava torcendo para sair. A maioria do povo, eu acho que a maioria queria que saísse o município, né? Nos primeiros anos, como eram as campanhas políticas? O primeiro já foi bem cerrada nos primeiros anos, né? Foi muito complicado ali, né? Porque se tivesse feito um consenso naquela época, não tinha as brigas que deu aqui, briga política, né? Porque
Não devia um lugarzinho pequeno, devia tentar tudo na boa, né? Mas eu lamento muito que não aconteceu isso, a união e não ter briga política, porque ali começou a disputa e quem trabalhou que merecia quase perdeu, porque os outros não se interessaram muito, depois que viram que as coisas estavam prontas, daí era fácil, né? E isso é bom para qualquer um, mas na verdade o cara que era da comunidade devia ter lutado para sair município, quem fosse, eu pensava assim, quem fosse prefeito para mim estava bom, mas aí começou as brigas políticas, né? Porque depois que o município saiu, aí era mais fácil. Onde votavam? Era sempre, acho que foi no começo, não lembro se era nas escolas, acho que sempre foi nas escolas, acho, né? Sobre a Itaipu, a terra da família foi indenizada pela Itaipu? 21 alqueires foi indenizado, e tudo as benfeitorias. Do total de quantos alqueires? 21, 2 colônias e 2 hectares e meio. Não sobrou excedente? Sobrou sim, sobrou mais 14 alqueires. Em que ano que foi a indenização? A indenização que o pai recebeu foi em 81. Quando e como souberam que seria indenizado? Olha, foi em 79, eu me lembro que veio um carro lá no meu pai lá embaixo, daí ele falou, vocês vai sair a indenização, nós vamos... Ninguém acreditava, porque onde eles falaram que ia ficar a água, toda a reserva, isso ninguém acreditava, como é que eles sabiam, na época, né? Naquela época, hoje é fácil, hoje bota o aparelho ali, mostra tudo, mas na época, daí ele falou, mas para vocês vai ser bom, a única coisa que eu penso que eles falaram muita mentira naquela época, que vai ser bom para todos vocês, aí a energia vai ser baratinho, isso nada se confirmou. Né? Saiu a Itaipu e a energia conseguiu subir do mesmo jeito, mas para nós foi uma lástima perder toda aquela terra lá. Eu já tinha casa minha lá, junto com o pai lá no lado, mas eu tinha feito a casa e o pai tinha casa boa lá, tinha galpão, tinha tudo, as máquinas, tudo. Foi muito complicado, para nós não foi vantagem nenhuma, né? Receberam o preço correto para a indenização? Pelas terras? Foi com briga, né? O que veio a primeira vez, o pai não aceitou, e daí recorreu, depois veio, melhorou um pouco, mas ainda não foi o suficiente, mas não tinha saída, né? Não tem aceitar ou aceitar, né? Receberam o preço justo? Justo não, mas foi pegado, aí quem pôde pegar e comprar de novo, ou ter sorte para comprar, né? Adquiriu mais ou menos. Né? O pai, no fim, ficou elas por elas, mas aí ficou tudo separado. Ele me deu 5 alqueires ali, e daí ele comprou mais 10 ali, e ficou com os 14 lá. Então, era tudo junto lá, depois separou tudo, né? Para onde a família mudou depois de indenizado? Continuou aqui no território da Itaipulândia? Eu vim aqui na linha Progresso, estou ali há 42 anos, e o meu pai veio morar ali no Botafogo, ali. Comprou ali, morou ali uns anos, depois veio morar na cidade. Hoje ele mora no cemitério, mas morar na cidade, né? Como foi a reação dos moradores, vizinhos, diante do alagamento? Para muita gente, em geral, né? Você veja que a comunidade que nós tinha lá, nunca mais, uma comunidade que nem aquela, nunca mais. Então, muitos moradores, né? Estavam já há tempo ali, né? E daí mudar de repente, esparramaram tudo, né? Não foi muito bom. Houve manifestação contrária a Itaipu e a família participou? Teve em Santa Helena, eu não me lembro que ano foi, mas teve em Santa Helena, lá ficaram acho que 30 e poucos dias lá acampados lá, porque lá tinha subsede da Itaipu tinha em Santa Helena. E daí fizeram em frente lá, fizeram uma greve lá, tinha bastante gente lá. Não sei quanto tempo durou, não lembro mais quanto tempo. Mas daí foi que melhoraram um pouco os valores, né?
E a família, alguém da família participou? Sim, nós já tinha lá tinha uma barraca lá já da família lá. Quem liderava o movimento? Tu sabe que eu não lembro na época quem eram os cabeças. Eu não lembro, certeza quem era o nome exato, eu não sei, não lembro mais. Continuando aqui, mudando um pouco de assunto, mas só para ficar como registro, os seus pais, a sua mãe faleceu em 2001. Com quantos anos? Ela tinha 74, se não me engano. E seu pai? Meu pai faz 2 anos que faleceu com 99. 99, né? Zeca, né, como é conhecido aqui por todos, tem algum fato relevante, alguma coisa que marcou a história sua ou da sua família que você gostaria de compartilhar com nós? Olha, teve um caso que eu vou relatar, que eu não sei, tu não perguntou, mas eu vou relatar. Quando eu vim morar ali, em 81, aí dá 2 quilômetros da onde eu moro aqui na sede. Aí, como a minha mãe era muito católica, e a gente meio acostumou com isso. Aí vinha na igreja, tem as 2 crianças pequenas, nós vinha de a pé, vinha na igreja ali. Mas a igreja era feita de um barracão ali, um barracão velho ali, né? E aí eu acho que quase um ano daquele jeito ali. Depois aí eu fiz um rolo ali, comprei um Fusquinha na época, mas era um baita carro, às vezes era caro, né? E daí vinha na igreja, daí um dia eu, morador 1 ano e pouco aqui, aí fizeram uma reunião ali na igreja. A igreja era um garpão, tinha a caixa de bocha lá, e era um garpão ali que era uma vergonha para uma vila que nem a nossa. Aí falaram, juntaram lá e queriam me botar de tesoureiro. Daí eu falei, não, eu tinha 29 anos. Falei, não vou não. E as crianças pequenas, não. Aí fizeram porque naquela época era difícil você conseguir umas pessoas para uma diretoria de alguma coisa aqui. Igreja, clube, ou o que você fizesse, nada dava certo. Daí eu acabei aceitando eles, eu fiquei... Era por 2 anos, eu fiquei 4 anos e o padre não queria me deixar sair. Eu falei, eu não quero mais, eu quero... Daí comecemos a paróquia, hoje nós começamos do zero. E daí quando deixamos em 4 anos, porque fazia só quando tinha dinheiro, tudo com projeto, com tudo foi feito isso ali. O presidente era um cara muito bom. E daí foi porque isso ali, hoje, essa igreja ali, o cimento dá para fazer um prédio de 3 andares. Só o cimento que tem ali, hoje dá para fazer. Aí ela foi ver esse modelo porque nós pedimos na Alemanha, a tradução de uma carta para hoje você fazer, faz aqui dentro. Naquela época nós fomos lá em São Miguel, o cara traduziu uma carta e daí veio a cobertura. Essa cobertura hoje aí custa uns 2 milhões, acho, para fazer. Veio da Alemanha. Isso que eu me refiro com uma coisa que me marcou muito foi aquilo. Quando nós deixamos, o padre queria que eu ficasse mais, eu falei, não quero mais, porque não aguento mais. Aí nós deixamos a igreja com 70 bancos, deixamos ela com cerâmica a metade, deixamos tudo pronto. E depois eu entrei várias vezes na diretoria, acho que uns 15 anos, acho. Mas a de tesoureira, aqueles 4, isso é uma coisa que me marcou muito, porque aqui era muito difícil de funcionar uma coisa. E isso ali funcionou. Hoje eu vejo assim, uma coisa que está ali, ó, até meio esquisito, mas na época era o projeto que era para ser assim, né? Mas assim, hoje eu não lembro no momento assim que tenha outra coisa que me marcasse. Marcar tem muita coisa que marcou, porque você sabe que naquela época nossa ali, chegar naquela época, não é fácil, viu? Hoje é uma maravilha, mas era muito difícil as coisas, tudo. Mas... Tem mais alguma informação que de repente você gostaria de acrescentar e que eu não tenha feito uma pergunta, alguma coisa nesse sentido? Não, eu acho que está mais ou menos assim, a gente não... A cabeça não funciona mais que era uma vez, né? Mas eu acho que está tudo mais ou menos assim. Não, eu acho que ficou um bom tamanho, assim, né? Então, nós agradecemos a sua participação. E eu agradeço muito vocês terem convocado a gente aí para
Se tiver mais alguma coisa, eu estou à disposição, né?